Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pílula de Autoconhecimento. Nesse episódio hoje, nós vamos falar sobre ansiedade e vulnerabilidade. E o que então a vulnerabilidade tem a ver com a ansiedade? Então existem alguns fatores, de vulnerabilidade, alguns pontos nossos de vulnerabilidades que, somados a estresse do dia a dia, problemas do dia a dia, acabam gerando uma ansiedade problemática, tá? Eu vou listar aqui para vocês alguns dos fatores problemáticos, alguns dos fatores vulneráveis, algumas das vulnerabilidades que nós, seres humanos, temos. E eu quero que vocês identifiquem aí, na vida de vocês, no dia a dia de vocês, se vocês sentem essas vulnerabilidades. Se essa característica é uma característica tua. Se você sente isso e se de alguma forma, talvez, em um momento de estresse, um momento em que você não tá legal, isso acaba te prejudicando, certo? Então, olha só. Existem alguns fatores que contribuem para a nossa ansiedade, que são algumas coisas que nós não temos controle, certo? Que são esses fatores, por exemplo, genética, que é algo que conta muito. A genética, ela acaba influenciando muito, tá? Se você tem, por exemplo, na tua família, pessoas que já foram diagnosticadas com ansiedade, com depressão, com algum tipo de transtorno de humor, alguma coisa generalizada, alguma coisa nesse sentido, então existe uma maior propensão em você desenvolver um quadro de ansiedade ou depressivo também, porque o fator genético contribui muito. Então, já é um ponto. Identifica aí no teu dia a dia, na tua família, no teu histórico familiar, se existem muitas pessoas que já sofreram com ansiedade, enfim, sendo diagnosticadas ou não. Porque nós sabemos que muitas vezes as pessoas sofrem com ansiedade, mas acabam não procurando ajuda, acabam não recorrendo a uma avaliação de um profissional qualificado e muitas vezes acabam não sendo diagnosticadas, não tem um prognóstico e acabam não tratando. Então, identifica aí se no teu convívio existem algumas pessoas também ansiosas e que não foram diagnosticadas. Outro fator que é de vulnerabilidade, que nós não temos controle, é a nossa família, o nosso contexto, as pessoas que nos criaram, o ambiente em que nós fomos criados desde pequena, né? O ambiente em que nós estamos inseridos. Então, hoje, quando a gente tá adulto, quando a gente é adulto, e quando a gente desenvolve uma autoconfiança, quando a gente aprende a cuidar de nós, a ter um autoaperfeiçoamento diário e a melhorar quem nós somos, desenvolvendo autoconhecimento e autoconfiança, felizmente, algumas coisas na nossa vida nós podemos escolher e evitar. Alguns lugares, algumas pessoas, algumas situações, ou ainda, se em determinadas situações ou pessoas nós não consigamos evitar, pelo menos a gente hoje, depois que a gente desenvolve essas habilidades, a gente consegue ter um controle, a gente consegue filtrar, a gente consegue escolher se aquilo que a gente tá vivenciando naquele momento, aquela emoção, aquela situação é favorável, se a gente vai pegar pra nós ou se a gente vai deixar aquilo passar como se nada fosse, sabe? Sem permitir que aquilo nos atinja de certa forma tão intensa assim. Então, o que acontece? Quando nós somos crianças, nós não temos esse filtro, nós não temos esse discernimento, esse conhecimento, nós não temos essa capacidade cognitiva de identificar esses padrões que são disfuncionais. Então, lá as pessoas os nossos avós, os nossos pais, os nossos cuidadores, em toda a nossa infância, nossa história, né? As pessoas tinham quadros ansiosos, eram pessoas ansiosas, pessoas preocupadas, pessoas depressivas, pessoas que estavam assim em constante tensão, sempre resolvendo conflitos, problemas, ou sempre no meio de conflitos e problemas. Então, o ambiente em que você foi criado, ele foi um ambiente, de certa forma, instável, que proporcionou essa ansiedade, que proporcionou esses momentos instáveis. Isso é algo que contribui muito. Provavelmente você também, talvez, não consiga identificar hoje um padrão do comportamento lá da tua infância, considerando que a gente não lembra, né, da nossa infância. Pode ser que algumas pessoas até lembrem, mas de uma determinada idade em diante, e aí pra trás a gente acaba não tendo essas recordações, ou pelo menos não tem esse discernimento. Mas talvez repare hoje, preste atenção, né? As pessoas que convivem com você hoje, que são da tua família, que participaram da tua educação lá enquanto criança, se essas pessoas têm algum traço de ansiedade, algum fator, né, algum sintoma, alguma coisa, que talvez até se agravado com o tempo, ou pode ter melhorado com o tempo, enfim. Mas isso é uma forma de você entender que talvez o sintoma que você tem hoje de ansiedade, ele pode ser em função dessas vivências que você teve na tua infância, tá? É claro que
qualquer doença, né? Quando a gente fala em diagnóstico, quando a gente fala em doença, quando a gente fala em algo que tem um nome dentro da psicologia, todos os transtornos, eles são, as causas deles são multifatoriais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não existe uma razão só para que eles existam. Então, por exemplo, não é só porque eu tive algumas pessoas na minha família que tiveram, então é genética. Genética é um fator, mas não é o principal, não é o determinante, não é o único, certo? Existem vários outros fatores que contribuem e são tanto ou mais relevantes do que esse. Então não é para você sair culpando as pessoas por elas serem ansiosas, até porque como você não tem culpa, ninguém tem culpa por ser assim. É apenas para você entender da onde vem a ansiedade problemática que você sente, ok? E aí é legal você interpretar. Outra situação de vulnerabilidade que talvez que você não tem controle, né? É a questão de momentos instáveis que você passou, de situações instáveis. E aí nós podemos falar sobre talvez uma pobreza, necessidades, né? Necessidades específicas, muitas vezes, para atender as nossas necessidades fisiológicas, né? Então, como alimentação, bebida, enfim, saneamento básico, coisas simples que são essenciais, que podem sim ter sido um fator que desencadeou esse estresse, tá? Como também situações, por exemplo, um abuso, algum abuso que tenha sido físico ou até mesmo moral, a negligência emocional, então a falta de cuidado, a falta de percepção dos cuidadores, né? Essa falta de cuidado, de proteção, de certa forma, de proteção, inclusive, não só a criança, a pessoa em si, mas das situações em que elas foram expostas durante a infância, né? Porque quando nós somos criança, a gente não escolhe a que nós seremos dispostos. São os nossos cuidadores, os responsáveis por nós que acabam nos colocando em algumas situações. E às vezes vocês foram aí expostos a algumas situações instáveis, de vulnerabilidade, que acabaram sim gerando algum tipo de trauma, algum tipo de prejuízo, digamos assim, emocionalmente falando ao longo da tua vida, tá? Inclusive pode ser que tenham coisas que sejam conscientes, que você saiba e que você se recorde, como também podem ter coisas em que você viveu, mas que em função da tua idade, da tua lembrança, você não se lembre, então isso é como se não existisse, ok? Mas, mesmo que você não se dê conta, mesmo que você não tenha isso em mente, porque o que acontece, né? Até esses dias no consultório eu fiz uma pergunta para uma paciente, assim, eu perguntei como que era a relação dela com os pais durante a infância, né? E ela me disse que ela não lembrava, porque ela falou que ela nunca parou para pensar sobre isso. Então, de fato, são coisas que a gente vai vivendo no automático e a gente nunca para refletir, né? Como foi a nossa educação, como foi a nossa infância, como foram os cuidados com nós, enfim, qual era o preparo das pessoas que estavam nos cuidando e o quanto isso acaba contribuindo para a nossa formação enquanto ser humano, né? A nossa personalidade. Então, é legal pensar sobre isso também, tá bom? Aí nós vamos ter, gente, algumas vulnerabilidades que não são necessariamente coisas que nós temos controle. Até porque vocês vão entender, que eu vou explicar aqui pra vocês, que não é porque é vulnerável que é ruim. Nem todas essas características que eu vou falar agora pra vocês, que são características que nos deixam vulneráveis, são necessariamente características negativas. Muitas vezes, algumas delas, e eu vou dar exemplo aqui pra vocês vão perceber que elas são importantes e que elas podem contribuir com nós em algum momento da nossa vida, em alguma razão. Mas que o excesso dela nos torna vulneráveis e a vulnerabilidade, num momento de estresse, ela acaba gerando uma ansiedade problemática, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, perfeccionismo. Tem alguém aí que seja uma pessoa muito perfeccionista? Sabe aquela pessoa que tá sempre em busca do perfeito, e faz, e nunca se sente satisfeito, nunca tá contente com aquilo que tá entregando, tá sempre buscando mais, e acaba sempre se sentindo insatisfeito com o resultado que consegue entregar, por mais que se doe ao extremo, né? Tá sendo uma pessoa que tá sempre buscando a perfeição. Ter padrões elevados. Então, aquelas pessoas que às vezes têm um padrão elevado, sabe? Um padrão alto. Então, eu gosto de coisas que têm um padrão alto, um padrão elevado, de coisas muito bem elaboradas, de coisas muito bem feitas, de coisas, sabe? A gente começa a se tornar pessoas meio intolerantes, às vezes, com um padrão baixo, ou um padrão
que talvez não seja necessariamente o nosso, mas um padrão que outras pessoas conseguem entregar ou que as circunstâncias conseguem entregar para nós. Mas o nosso nível de exigência, de acordo com a nossa visão, com o nosso padrão de concepção, é muito alto. E às vezes isso acaba sendo um problema porque a gente se torna pessoas exigentes demais, né? Outra situação é sensibilidade emocional. Então, o que é a sensibilidade emocional? Aquelas pessoas que sentem intensamente, que sentem demais. Então, sabe aquela pessoa que você olha para ela e que ela se falou assim, não, você alterou o tom de voz, você falou alguma coisa que ela não gostou, ela chora, ela se desespera. Aquelas pessoas, isso não é ruim, tá? É uma característica da pessoa. Então, é uma pessoa que sente muito intensamente todas as emoções. Tanto as emoções satisfatórias, as emoções que são consideradas positivas, quanto as emoções insatisfatórias, que são aquelas indesejadas muitas vezes e que a gente considera elas negativas. Então, pessoas que são sensíveis demais para as emoções do dia a dia, tá? Outra vulnerabilidade, dificuldade de tolerar a incerteza. Quem aí tem dificuldade de tolerar a incerteza? Primeiro, é importante saber que certeza mesmo nessa vida, não sei se temos, sei lá, pouquíssimas, né? Uma ou duas, talvez. A nossa vida, ela é incerta. Por quê? Tudo, praticamente quase todas as coisas que envolvem movimento, que envolvem outras pessoas, que envolvem outros fatores que não que não dependam só de mim, elas são incertas. Por quê? Porque eu não tenho controle, eu não consigo controlar as coisas. Então, às vezes as pessoas que são perfeccionistas, pessoas que têm padrões elevados, são pessoas que têm uma certa intolerância à incerteza e acabam sofrendo muito. Se elas não têm o controle da situação, se elas não sentem que elas têm certeza sobre o que vai acontecer, isso deixa elas muito inseguras, muito angustiadas, muito estressadas e acaba muitas vezes sendo um problema, tá? Então, aí eu quero que você reflita. Como é que se lida com a incerteza? Talvez você não lide, esse que é o problema, né, gente? Porque o problema às vezes você vai dizer assim, quando você para pra pensar assim, como que você lida com a emoção? Às vezes você vai dizer assim, eu não sei. É porque talvez tu não lida com a tua emoção, né? Talvez tu simplesmente, ela vem, ela existe, ela tá ali presente, mas você finge que aquilo não tá acontecendo, você finge que não tá sentindo, você finge que nada tá acontecendo, né? E você não se permite viver, sentir aquela emoção e lidar com aquela emoção, com aquele sentimento que tá vindo. Você ignora ele. E ignorar de certa forma, é a forma como você lida, mas não é uma forma funcional, porque você não se permite sentir e muitas vezes você não se permite resolver também aquela questão, né? Porque quando aquele sentimento bate, mas a gente evita, a gente quer dar contra ele, isso acaba gerando uma ansiedade muito grande e isso acaba fazendo com que a nossa ansiedade volte depois com mais frequência, tá? Inclusive, como nós teremos uma série de episódios essa semana, nós temos um episódio onde eu vou mostrar pra vocês a curva da ansiedade, como que quando ela não trabalhada de forma ideal, digamos assim, da melhor forma possível para trabalhar ela de uma forma terapêutica e funcional, como ela baixa em alguns momentos, que a gente tem alguns comportamentos para lidar, para diminuir aquela ansiedade momentânea, mas com que logo em sequência ela volta numa intensidade tão ou maior do que a intensidade que nós estávamos sentindo antes. Por quê? Né, gente? Todos os problemas, digamos assim, que a gente vai acumulando, a gente não resolve, a gente guarda na gaveta e deixa ali. Cada dia mais ele vai tomando uma proporção maior, E a ansiedade, ela é basicamente isso. Quando ela bate, a ansiedade, a incerteza, a insegurança, e a gente não lida com ela, a gente guarda ela na gaveta, finge que não tá sentindo, ignora, ou pelo menos tenta ignorar, tem algum comportamento adaptativo naquele momento que faz com que a gente consiga aliviar momentaneamente o que estamos sentindo, ela só vai aumentando. Então a tendência é que ela volte tão forte ou mais forte ainda, com mais intensidade. Vamos lá. Outra coisa, outro fator de vulnerabilidade. Aversão ao risco. Quem aí tem aversão ao risco? Sabe, correr riscos, enfrentar riscos. Que na verdade estar vivo é um risco que corremos, né? Constantemente, diariamente, o tempo todo nós estamos correndo algum tipo de risco. Mas nós não nos damos conta disso e nós, de certa forma, temos muito medo de correr riscos. Então, qualquer coisa que seja algo consciente, que eu preciso tomar uma decisão e que esteja envolvido, que esteja relacionado com algum tipo de risco, que eu possa perder alguma coisa, isso já faz com que eu me sinta muito mal, muito ansioso, muito preocupado, muito inseguro muitas vezes e
isso dispara a ansiedade, assim, muito, né? Porque eu não consigo nem cogitar a hipótese de estar lidando com riscos, eu preciso ter certezas. Outro fator de vulnerabilidade é o medo de falhar e o medo da rejeição. Quem aí sente ou já sentiu, ou conhece alguém que sente ou sentiu o medo de falhar, o medo da rejeição. Eu acredito assim, ó, fielmente que depois de 10 anos de prática de atuação e com centenas de pessoas que eu já atendi, que eu já tive contato, de vidas que eu já ajudei a transformar, com certeza, e por experiência própria também, e por observar as pessoas do meu convívio diário, meu convívio social também, eu posso dizer para vocês que eu acredito que o medo de falhar e o medo da rejeição, se alguém falar que nunca sentiu, eu arrisco dizer que tá mentindo. Porque eu acho que esse é um sentimento que, infelizmente, ele acaba estando presente na vida de muitas pessoas no dia a dia. Inclusive, pode estar presente na tua vida, pode estar presente na vida da pessoa que está do teu lado, convivendo contigo, né? E que talvez hoje não esteja mais presente na tua vida, mas que em algum momento ele esteve. Ele já esteve presente na minha vida, felizmente, hoje não está mais. Mas em algum momento eu acredito que todos nós, em algum momento da vida, sentimos medo de falhar e medo de ser rejeitados. E isso aí vem da insegurança, tá bom? Mas esse medo nos leva à ansiedade. Outro fator de vulnerabilidade, que eu não sei se vocês conhecem essa palavra, mas é uma palavra que a gente comumente não usa muito, assim, né? Mas, comumente no nosso dia a dia, né? Mas ter um alto nível de escrupulosidade. O que é escrupulosidade? Escrupulosidade, uma pessoa escrupulosa é uma pessoa exigente ao extremo. Então, é uma pessoa que faz as coisas de uma forma muito cuidadosa, de uma forma muito bem planejada, muito bem executada, como se ela tivesse que ter o controle daquilo. A exigência dessa pessoa é muito alta. Então, o nível de entrega dessa pessoa também acaba sendo muito alto devido à própria exigência que ela tem. E olha só, não sei se vocês identificaram aí algum dessas vulnerabilidades, desses comportamentos na vida de vocês, e o que eu quero que vocês saibam. É que, olha só, não é de todo ruim e não é de todo negativo ter esses comportamentos na nossa vida. Sabe por quê? Porque isso tudo que eu falei pra vocês, tem algumas coisas que fazem parte da nossa vida que nós não conseguimos mudar, nós não podemos voltar no passado e mudar, tampouco mudar nosso histórico familiar, nosso histórico de vida. Mas, em função de toda a nossa vivência, de todas as nossas experiências, em função da maneira como nós nos vemos, como nós nos percebemos, como nós nos reconhecemos também ao longo da nossa vida, nós somos criando em nós alguns como eu acabei de listar para vocês. Então, perfeccionismo, sensibilidade emocional, né? O medo de falhar, aversão ao risco, tudo isso são comportamentos. Voltou, será, gente? E esses comportamentos que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida, eles não são de todo ruins, eles não são de todos negativos. Porque, por exemplo, uma pessoa que é sensível demais às emoções, uma pessoa que sente demais, é uma pessoa que geralmente é mais empática. Será que falhou muito aqui? O que eu tava falando? Será que perdemos muito? Mas enfim, vou repetir uma parte então. Não necessariamente esses comportamentos que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida, eles são negativos, tá? Porque, por exemplo, uma pessoa que é sensível às emoções é uma pessoa que geralmente é uma pessoa mais empática e uma pessoa muito mais ouvinte, uma pessoa muito mais aberta a ouvir as pessoas e tentar compreender as pessoas, do que uma pessoa, talvez, que não é tão sensível às emoções, tá? Tendem a ser também pessoas mais atenciosas. Quem aí conhece alguém que é mais sensível às emoções e percebe que é uma pessoa mais atenciosa, mais detalhista, aquela pessoa mais empática, assim, que acaba, inclusive, às vezes sofrendo com as emoções dos outros, né? Então, assim, não é de todo ruim, porque ser atencioso e empático também não é uma característica ruim. É uma característica que faz parte da pessoa. Uma pessoa que é escrupulosa demais, ela tende, em alguns momentos da vida, a assumir cargos ou, enfim, conseguir enfrentar situações na vida dela onde exige muita responsabilidade, onde existe muito comprometimento, onde existe uma entrega muito grande naquilo que ela tá fazendo, né? Então, essa pessoa, ela faz as coisas de maneira integral, de maneira cuidadosa e acaba se destacando, com certeza, justamente por isso, né? Normalmente, uma pessoa que possui um cargo numa empresa ou algo assim que tenha... que precisa exigir, assim, exija dela talvez um pulso mais firme,
um comportamento mais de líder, mais assertivo, normalmente é uma pessoa escrupulosa, porque é uma pessoa exigente, uma pessoa que faz as coisas de forma integral, que consegue cobrar. Então, isso acaba sendo um ponto, às vezes, favorável à pessoa, né? Outra característica, por exemplo, que eu imagino que tem muita gente aqui que se identifica com ela, que é o perfeccionismo, porque, gente, muita gente me fala assim, eu sou perfeccionista, eu sou perfeccionista. E eu sei que justamente pelo medo de falhar, pelo medo da rejeição, por se sentir inseguro, por não confiar em si mesmo, por não acreditar em si mesmo, por não se conhecer, por não saber administrar e gerenciar as emoções, nós nos tornamos pessoas perfeccionistas. Por quê? Porque quanto menos eu confio em mim, mais eu busco entregar cada vez mais, porque eu preciso de alguma forma tentar compensar aquele sentimento de insuficiência que eu tenho em mim, tá? Então, o perfeccionismo também não necessariamente, gente, ele é negativo. Por quê? Porque uma pessoa perfeccionista, gente, só um pouquinho porque meu gato tá chorando. Vê se pode isso. Não, esses meus gatos são umas figuras. Mas enfim. Não necessariamente, gente, uma pessoa que é perfeccionista é de todo ruim, né? Por quê? Porque uma pessoa perfeccionista, ela, em algum momento da vida, talvez em um projeto de trabalho, um projeto de pessoal, alguma coisa assim, ela vai entregar algo muito bom, algo muito bem elaborado. E isso talvez faça diferença, isso faça ela se sobressair, isso faça ela estar, de certa forma, não digo acima, mas isso faça com que ela se destaque no meio de outras pessoas, ou enfim, né? Porque a pessoa perfeccionista, normalmente ela busca uma excelência em tudo que faz. Em alguns momentos da vida, talvez isso seja favorável, isso possa ser benéfico para ela. Então, todos esses comportamentos que eu listei aqui para vocês, que são comportamentos que nós temos, que você tem, que todos nós de alguma forma temos, algum deles, muito provavelmente você se identificou com eles são fatores de vulnerabilidade, né? Porque ao mesmo tempo que eles podem, talvez, em algum momento nos beneficiar, eles também nos deixam vulneráveis, porque eles nos deixam sob controle o tempo todo. Eles nos deixam como se fosse andando numa corda bamba o tempo todo, né? Que a gente precisa se equilibrar, porque a gente precisa manter aquele padrão e isso faz com que a gente fique o tempo todo tenso, querendo entregar o nosso melhor, ou querendo manter as pessoas na nossa vida, enfim, né? E aí, num determinado momento de estresse, né? Por exemplo, uma pessoa perfeccionista, ela quer entregar o melhor, entregar o melhor, entregar o melhor. Talvez ela realmente precise entregar o melhor, um trabalho melhor, um projeto melhor no trabalho dela. Mas existem coisas que não estão no nosso controle. Então, por exemplo, pode acontecer um problema de saúde, um problema familiar, alguma coisa que seja um fator estressante e que ela não consiga entregar, talvez no prazo, ou talvez no melhor que ela consiga. Então, isso deixa ela vulnerável. E esse sentimento de vulnerabilidade nesse momento de estresse acaba gerando uma ansiedade problemática. E o que é a ansiedade problemática? Aquela que te traz prejuízos. Aquela ansiedade que te tira o controle, que você não consegue mais, às vezes, nem conseguir lidar com ela, administrar ela, e faz você ter grandes prejuízos no seu dia a dia. Então, o que a gente precisa entender? Que a gente não... esses comportamentos, eles fazem parte da nossa personalidade. Então, para você reduzir a tua ansiedade, para você ter autoconfiança, para você ter domínio, controle de quem é você e dos teus comportamentos no dia a dia, porque eu já vou adiantar, nós temos uma live essa semana que fala sobre controle emocional. E eu vou ensinar para vocês o que é controle emocional, se existe, se não existe, enfim. Mas, de certa forma, nós não escolhemos o que sentimos, mas nós escolhemos o que faremos com o que sentimos. Então, às vezes, eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo ansiedade, eu tô sentindo, né, aquela impulsividade. Eu não escolhi sentir isso, mas eu escolho o que eu faço com isso. E aí, nos momentos de vulnerabilidade, quando a gente não sabe como cuidar do que estamos sentindo, isso acaba virando uma ansiedade problemática. Por isso que muitas pessoas têm problema com ansiedade, porque às vezes, eu sou perfeccionista. Não, o problema não é você ser perfeccionista. O problema é que isso às vezes te deixa vulnerável. Em momentos de estresse, isso é uma vulnerabilidade tua, e isso acaba gerando uma ansiedade muito grande, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa tem prazo, a pessoa não consegue lidar muito bem com prazo, isso já é um fator de estresse muito grande, porque ela já coloca a competência dela em dúvida, né? E isso acaba gerando uma ansiedade problemática. Então, todas essas características, elas fazem parte de nós, elas determinam quem nós somos, e nós não vamos deixar de ter elas, não vamos, pelo menos não 100%, porque personalidade, ela é mutável, a gente pode mudar sim, esses comportamentos nós podemos mudar sim, mas nós não conseguimos dar um giro de 180 graus. A gente consegue fazer um giro,
né, parcial, a gente consegue mudar características de uma forma parcial, fazendo com que você não tenha prejuízos no dia a dia, fazendo com que você tenha um autogerenciamento das suas emoções, dos teus comportamentos, de uma forma saudável, funcional, assertiva, mas sem deixar de ter as características que são tuas. Entende? Então, assim, não se culpe por ser perfeccionista, não se culpe por você ser da maneira como você é. O que você precisa aprender, e que é o que você vai aprender comigo na Semana da Autoconfiança, é como administrar esses sentimentos, essas emoções, para que elas não se tornem uma ansiedade problemática. Ok? Então, lembrando, nós não podemos escolher o que sentimos, mas nós podemos escolher o que faremos com aquilo que estamos sentindo. Então, o sentimento, ele é consequência de uma situação, de um pensamento. Mas o comportamento, eu não tenho controle sobre o que eu sinto, né? Sobre o que eu penso. Mas sobre o que eu faço, a maneira como eu me comporto, como eu respondo às situações, isso eu tenho controle. E isso eu posso mudar. Então, é muito importante entender isso, tá? Que as nossas características, muitas vezes, características da nossa personalidade, elas podem ser algo que nos torna vulneráveis em momentos de estresse. Porque a nossa cobrança acaba sendo grande e manter o padrão de comportamento, às vezes, exige muito de nós e faz com que a gente fique vulnerável. Certo, gente? Me fiz entender? Olha só. Então, fica aqui o convite para vocês assistirem os demais episódios durante essa semana, tá? Teremos mais 4 episódios essa semana. Eu vou liberando os assuntos deles dia após dia, combinado? Vou contando aqui para vocês. E vai ter uma entrega muito grande até o final da semana, com muito conteúdo legal, que vocês vão aprender muito, com certeza, ok? Então, me acompanhem aqui. Por favor, compartilhem, convidem mais pessoas para fazer parte da nossa comunidade. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que vão se beneficiar com isso. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que nesse momento precisam ouvir isso. E eu conto com vocês pra gente poder ajudar o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Amanhã nos encontramos aqui, às 8 horas da noite, certo? E amanhã, durante o dia, eu divulgo o assunto do nosso episódio de amanhã, nosso episódio de autoconhecimento. Ok? Fiquem bem. Boa noite.